Após essa, vamos colocar assim, praticamente confirmação, né, para a próxima fase, só um acaso, que não tem condição mesmo, o time está classificado na Libertadores, é focar um pouco em brasileiro. A importância desse jogo em casa, no objetivo maior contra o Botafogo, de fazer a primeira vitória no Mineirão, e teve ainda também um probleminha ali antes do jogo, que foi a perda do Edilson também, até no último minuto teve a confiança de contar com o jogador. Como é que você pensa essa partida? Eu penso colocar a força máxima que a gente tem, todos os jogadores que se recuperarem e estiverem bem vão jogar, né? A questão de Edilson não foi nada para ficar fora, foi uma opção. Opção até em respeito aos que estão bem e que estão em condições melhores. Medida em que você, às vezes, vai levando uma situação, levando, você vai perdendo treinamento para um jogador especificamente, como era o caso dele. E isso tem um limite, né? Senão, daqui a pouco, você não consegue mais render o necessário para um jogo forte como aquele que a gente ia jogar lá. Então, a escolha a conversa foi muito clara exatamente nessa linha, né? Eu respeito todos e, se quero respeitar também os outros, tenho que levar em consideração isso. Vai jogar aquele que realmente tem condição de desempenhar. Assim como eu pensei isso lá em Porto Alegre, porque nós não teríamos condição de fazer um jogo forte com a outra equipe, porque tínhamos jogado na quinta-feira, isso vale também em algumas decisões importantes individuais. Então, quem estiver bem, vai para o jogo. A gente precisa vencer no Brasileiro. Temos uma semana cheia pela frente, logo aí em seguida. Agora é a hora de colocar todo mundo que tiver à disposição. Até nessa linha, mano, a importância de também pensar no brasileiro em termos de não deixar a turma que está, mesmo que é início de campeonato, que está muito acima, se distanciar e fazer esses pontos necessários. Por exemplo, vamos colocar assim, até uma parada de Copa do Mundo, onde talvez as coisas podem se equilibrar em termos físicos e todo mundo no mesmo equilíbrio. A gente não tem questão física para resolver. Nós temos rendimento em termos de pontuação na tabela, claro. A gente acha que não mereceu perder o jogo no Rio, jogou para não perder, produziu mais até que o Fluminense, mas perdeu. E a tabela mostra o resultado, não mostra o desempenho. Então, claro que é a segunda partida da nossa casa, jogamos diante do Grêmio na estreia, perdemos, agora vamos, né, tentar, com toda a força, com o nosso torcedor, com de novo a confiança do momento de recuperação da equipe, voltar a sermos fortes na nossa casa, onde tem sido a tônica da temporada até aqui. Mano, a empolgação pela vitória, pelos placares na Libertadores, também está atrelada à empolgação e o que o time pode produzir já nesse jogo contra o Botafogo pelo Brasileiro, pelas circunstâncias que o time tem no campeonato e de um ponto ainda? São jogos diferentes, características diferentes. O Botafogo tem uma maneira bem clara de jogar, vai jogar tirando espaço, como é a sua característica. Então, às vezes, o jogo não tem aquela mesma sequência de lances, de ataque. Às vezes você não consegue fazer, mas aí tem que ganhar de outra maneira. Mas domingo é dia para ganhar. Os jogadores que estão chegando antes dessa partida, a gente sabe que tem todo o parâmetro da fisiologia. Isso você disse que vai com a força máxima que tem. Isso pode também ser um fator preponderante para a escalação para domingo? Alguém pode apresentar um desgaste e ficar fora? Sempre é, né? O que se fazia antes no olhômetro, na sensibilidade, na experiência, hoje nós temos a ciência com seus mecanismos, com suas ferramentas, para nos passar dados mais fidedignos e de forma individual de cada atleta. Então, a gente leva em consideração, conversa com o jogador depois disso e toma a decisão. Mano, o Lucas Silva está com uma sequência de jogos, vem atuando bem. A diretoria já te passou alguma situação do Lucas Silva em relação ao empréstimo, se vai prolongar ou não? Como é que está a situação do Lucas Silva? Futebol é mesmo muito dinâmico, né? Eu já tinha tido uma conversa com o Lucas aí há uns 30 dias, 35 dias atrás,
sobre as suas possibilidades da temporada, sobre a visão que ele tinha, sobre as informações que ele tinha do clube detentor dos seus direitos, que é o Real Madrid, né? Para a gente tomar essa decisão um pouco mais à frente. Então, tenho certeza absoluta que a primeira parte que vai decidir isso vai ser o Real Madrid. Ele que detém os direitos do Lucas, ele com o Lucas vai tomar a sua decisão e depois tomamos aí a nossa. Bom, mano, a defesa vem sofrendo poucos gols nas últimas partidas e a torcida, a imprensa de um modo geral, elogiando muito o Dedé. Você esperava que o Dedé, nesse retorno dele, pensando nas últimas lesões, nos últimos anos, jogasse em um nível tão alto assim? Bom, várias vezes conversamos sobre o Dedé aqui, né, nas entrevistas, e eu disse a vocês que esse ano tinha uma expectativa muito melhor do que a dos anos anteriores. E que os cuidados também estavam sendo para que a volta fosse uma volta definitiva, sem, né, novos retrocessos. Então, a gente está conseguindo fazer isso, ele está muito bem mesmo, né, está rendendo bem, e esperamos que isso continue. Vamos continuar trabalhando para que continue assim. E sempre que tivermos alguma dúvida maior, vamos tomar o cuidado para não submeter um desgaste acima do necessário, porque temos 5 zagueiros de alto nível e tenho tranquilidade absoluta para colocar qualquer um. Mano, tem uma fala que é atribuída ao Guardiola de que as 8 primeiras rodadas de um campeonato de pontos corridos e as 8 últimas definem se você ganha ou perde o título. Considerando isso, queria saber primeiro se você concorda, né? E considerando isso, o peso que tem esse jogo de domingo contra o Botafogo, já que o Cruzeiro ainda não conseguiu uma vitória no Brasileiro. Só jogamos 3 rodadas, né? Vamos com calma aí que o Cruzeiro vai vencer. Fique tranquilo aí, o torcedor do Cruzeiro, que vai vencer. Domingo vamos trabalhar para vencer, né? O Campeonato Brasileiro é parelho. E quem sou eu para discutir com o Guardiola, né? Discordar do Guardiola? O Guardiola está vivendo um momento que o que ele falar é lei, né? Eu acho que se perde e se ganha campeonato durante o campeonato. Não tem 8 primeiras nem 8 últimas, né? É uma referência. Quando você vai jogar algo muito distante, no nosso caso, você vai jogar um campeonato de 38 rodadas, você precisa pegar o objetivo final e dividir em partes. Principalmente para o nosso jogador brasileiro, 38 é muito longe, ele não enxerga lá. Então, nós temos que pegar e diminuir os objetivos, né? Diminuir o tamanho dos objetivos. Então, o que você faz? O Guardiola, inteligente, do jeito que é, fez isso, né? As 8 primeiras a gente perde, nas 8 últimas a gente ganha. É uma referência. Mas nós já vimos de tudo, né? Ano passado o Corinthians fez o primeiro turno daquele jeito. Então estava ganho o campeonato, né? Ganhou quase tudo no primeiro turno. No segundo turno, se tivesse algum candidato que tivesse espetado mais perto, você podia ter recuperado o campeonato. Então, não tem, realmente não tem. O importante é sempre fazer o melhor que você pode a cada rodada. Essa é uma coisa importante. Não querer abrir mão antecipadamente de nada. Você já está aí entre os técnicos mais longevos, né, no futebol brasileiro, junto com o Ederson Moreira, do América. Está valendo a pena? Quase que terminou na outra semana, né? Não vale nada, tá vendo que não vale nada? Então, todo mundo falando já aí, não sei o quê. Quase já assisti um programa, eles estavam quase fazendo aposta, que a próxima pedra era eu. Então, valor 0. Quase terminou mesmo? A ingenuidade de vocês é que me assusta, às vezes. Mas está valendo a pena esse trabalho de longo prazo? Claro que vale a pena, e essas reações que aconteceram como aconteceram é em função de um trabalho a longo prazo, do conhecimento que se tem, de saber onde você está pisando, né? De usar referências que você já fez anteriormente que deram certo, não repetir as que deram errado, né? Isso é um trabalho a longo prazo, faz com que você tenha um conhecimento muito maior. Mano, muitos torcedores do Cruzeiro comentam sobre esse meio-campo, essa mudança que você fez, colocando o Lucas Silva. Eu queria que você falasse o que o Cruzeiro ganhou realmente com essa entrada, com esse posicionamento que o Cruzeiro vem tendo aí. E também está fortalecendo bem a defesa, já que a defesa também tomou 2 gols nos últimos 8 jogos. Esses jogadores também estão sendo importantes aí para esse posicionamento da defesa do Cruzeiro. A gente não vinha rendendo bem. Isso era uma constatação, né? Você pode discutir um pouco quanto, cada um tem a sua opinião,
mas acho que era unânime que a gente não vinha rendendo bem. E o nosso meio-campo não estava conseguindo dar sustentação para a equipe, porque é exatamente o meio-campo que dá essa sustentação para as duas extremas, né? Seja da parte defensiva quanto da parte ofensiva. Então, as alterações passaram por aí. Lucas vinha treinando muito bem e ele era o jogador para substituir Ariel, né? Que é um volante com característica de um passe muito bom, de uma bola longa, de um chute de média distância. Então, eu fiz o que tinha que fazer, né? Do outro lado, foi colocar Rafinha pela extrema, para ter um jogador de velocidade, que é importante ter essa profundidade. Rafinha faz dos dois lados do campo. Então, a escolha foi pela direita, porque a Arrascaeta rende um pouco melhor pelo lado esquerdo, vindo para dentro, se juntando a Thiago Neves. Então, as escolhas foram obedecendo aquilo que precisávamos fazer e o que tínhamos em mão para fazer. Então, a equipe está rendendo bem. E também não estamos tomando gol porque a bola está ficando mais no ataque, né? Fizemos 11 em 3 jogos. Então, não está dando muito tempo do pessoal chegar lá na nossa defesa, não. Mano, você há pouco falou como o futebol é dinâmico, né? O atacante do Cruzeiro, camisa 9, Fred, se machucou. Aí o substituto imediato, o Raniel, se machucou. O que você acha desse atacante que está despontando aí nas redes sociais, o Mohamed Sassá? A gente gosta muito do Sassá. Quando nós tivemos a oportunidade de trazê-lo, a gente já precisava um atacante. E ele se enquadra muito na característica do jogador que eu gosto para fazer a função, né? Não é um jogador que fica só lá e também não pode ficar, porque alguns podem, porque tem capacidade técnica, entendimento para fazer. Sassá tem que usar a sua força, seu arranque. Sempre fez gols, né? Sassá também não era um centroavante no Botafogo, na base. Era um segundo atacante, era um atacante que jogava da beirada para dentro, né? E foi se transformando depois num homem mais central. Com o tempo, o Jair colocou ele do lado de Neilton, né? Então, é mesmo assim, né? Nós não esperávamos perder o Fred. O Raniel entrou muito bem, começou a fazer gol, depois novamente veio uma lesão. Ainda não tínhamos o Sassá pronto para colocar de forma imediata, tivemos que esperar mais um pouco ele acabar a recuperação e seu condicionamento. E está aí, entrou bem, entrou num momento importante, deu respostas positivas lá dentro. E seja com o nome de Mohamed ou só Sassá mesmo, a gente está contente com ele. Agora vamos cuidar dele, né? Que o homem é perigoso nas duas áreas. Eu sei se vocês aí na grande maioria tiveram alguma dificuldade de interpretar o que eu falei. Não, né? Então é isso mesmo. Então vamos nessa, mano. Agora, em relação ao elenco do Cruzeiro, claro, todo mundo falou a questão do Lucas Silva, mas também surgiu a notícia em São Paulo que o São Paulo estaria interessado no Ariel Cabral e até poderia envolver o Trellis nesta negociação. E também tem a questão do Rafael Marques com o Sport. O que é que você está vendo em termos de futuro do Cruzeiro, do elenco? Claro, vem aí a parada da Copa do Mundo, se vai haver mudança ou não. Essas questões todas são questões para se abordar internamente. Você sabe que eu não falo de negociação, porque você expõe nome de jogador, às vezes você faz alguma coisa e até é obrigado a avaliar um outro terceiro jogador que nem faz parte do teu grupo. Acho que às vezes há interesse dos jogadores, às vezes há interesse dos clubes, né? Um pouco lá atrás, quando nós estávamos na negociação com o Hudson, o São Paulo já havia mostrado um interesse em Ariel Cabral. A gente achou que não era momento de liberar, ele era absolutamente titular da equipe. Então, vamos respeitar todo mundo. Se houver alguma negociação, vai haver entre os clubes. Depois que ela acontecer,
eu converso com vocês aí a respeito. É normal, o Cruzeiro tem um elenco de muita qualidade. Poucos dias eu estava atrás de Manuel, a gente disse que precisava do jogador, né? Então, quem tem jogadores de qualidade como nós temos, a ponto de colocar um time totalmente alterado lá em Porto Alegre, nas suas 11 posições, né? E fazer um jogo de campeonato brasileiro desse nível, certamente, de períodos em períodos, vai sofrer algum assédio. Mas, se quer também estar na reta final das competições, precisa manter o seu elenco, porque vai precisar em horas importantes depois lá na frente. Agora, com essa parada da Copa do Mundo, o time vem numa ascensão. Será bom ou ruim, na sua avaliação? A gente tem que fazer ficar bom. Se nós formos para a parada da Copa, ficar sem trabalhar durante o tempo inteiro olhando a Copa, vamos voltar mal. Mas não vai ser isso que vai acontecer. Nós vamos ter uma pequena parada para todos, que aí realmente é uma pequena folga, e depois já retornamos, vamos trabalhar todo esse tempo, até porque nosso primeiro jogo de volta da parada é um jogo decisivo de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Então, não podemos voltar mal, não. Mano, falando especificamente do Botafogo, você já disse da importância da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Botafogo, um time que ainda não perdeu na competição. E a estreia do Cruzeiro no Mineirão diante do Grêmio não ficou aquela boa impressão. O Cruzeiro retornando agora no Brasileiro para jogar em casa. O que dizer desse adversário e desse reencontro com a torcida na competição? Bom, a campanha do Botafogo comprova aquilo que eu falo aqui sempre para vocês. O Campeonato Brasileiro é muito duro de ser jogado. Você não tem um jogo que você fala assim, vamos dar uma respirada, não tem respirar, né? Se não perdeu é porque está jogando bem, e nós temos que vencer esse adversário. Lógico que nós vamos ter que ser diferente do que fomos contra o Grêmio. O adversário também tem outras características. Nós vivemos aquele jogo um momento especial, vimos de uma conquista, não tem jeito, né? Dá uma relaxadinha. Agora já retomamos o ritmo da equipe. Acho que o torcedor pode ir ao Mineirão para, com a sua confiança, com o seu incentivo, nos ajudar para sermos bem fortes e tentar conquistar essa primeira vitória. Mano, a torcida do Cruzeiro, muito exigente, como certamente está satisfeita. Agora sim. A torcida do Cruzeiro, muito exigente, como fui um desses também que cobrou bastante para que o Cruzeiro tivesse um ótimo rendimento na Taça Libertadores. E agora esse rendimento veio. O Cruzeiro está bem na Libertadores, vai ter um jogo, digamos, um pouco mais tranquilo com o Racing, evidentemente não esquecendo a seriedade do jogo, a importância dele, mas agora tem o Campeonato Brasileiro também, e o torcedor cruzeirense, acho que a grande dúvida dele, e ele coloca isso nas redes sociais, também quando aborda a gente na rua, é qual é exatamente a importância das competições para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai competir o Campeonato Brasileiro, em breve tem a Copa do Brasil também, tem a Libertadores, que ele está indo muito bem. O foco é tentar conquistar tudo que tiver aí pela frente, ou, peraí, vamos com calma, vamos ver o que está mais próximo aí para a gente poder conquistar. Primeiro que eu acho que a torcida do Cruzeiro pode ser exigente com a gente. Ela tem o direito de ser exigente. Aqui tem muita qualidade, tem muita competência, ela tinha o direito de exigir um rendimento melhor. Nós tivemos 2 semanas aí que ficamos devendo e que as coisas precisavam mesmo retomar o caminho. O Campeonato Brasileiro vai ser jogado para ganhar. Se algum dia tivermos um jogo específico de Libertadores lá que tivermos que priorizar, a partir do momento que classificamos para as oitavas, aí vai ser especificamente para aquela semana. Tá? Mas o restante é jogar para ganhar. Não dá para ficar priorizando em início de competição, né? Até porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente depois. Então, se não conseguimos vencer, é porque não conseguimos vencer. Mas vamos entrar para ganhar. Boa tarde.